Oi, meu nome é Yasmin, eu estou no sexto período e essa aula vai ser sobre medula para o módulo de sensório motor. Começando sobre características gerais da medula, ela vai ter um formato cilindroide levemente achatada no sentido antero-posterior. Além disso, ela vai ficar localizada dentro do nosso canal vertebral, sendo que no homem ela vai ser um pouco maior do que nas mulheres. Além disso, ela começa no nosso bulbo, mais precisamente no forame magno, que é uma abertura do nosso osso occipital, como mostra na imagem. Além disso, nós temos a caldequina, que é um conjunto de raízes nervosas, que ficam a nível de L3 e L4, e ela vai ter uma importância clínica muito grande, por causa que é a partir dela que a gente vai conseguir fazer a coleta de líquido cefalorraquidiano, também a nível de L3 e L4. Nós temos as meninges, que são a dura mater, aracnoide e pia mater, que vão ter a função de proteção e revestimento da nossa medula, sendo que é a pia mater que entra em contato direto com a nossa medula. Nós temos também 31 nervos que saem dela. Nós temos 8 nervos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coccígeo. Falando da anatomia, nós temos substância branca e também substância cinzenta, também conhecida como H medular. Temos raízes sensitivas formadas por neurônios pseudo-unipolares, que vão estar carregando aí informações relacionadas à sensibilidade. No sentido anterior, nós temos a raiz motora, que vai estar levando informações de motricidade, principalmente motricidade voluntária. Essas duas raízes se juntam no nervo raquidiano. Na substância cinzenta, é dividida em coluna posterior, coluna anterior, ou corno posterior ou corno anterior. São sinônimos. Nós temos a coluna lateral também, e também na substância cinzenta nós temos a substância gelatinosa. A substância gelatinosa ela também é conhecida como portal da dor, que é por onde as informações relacionadas à dor vão passar e vão chegar até o nosso sistema nervoso central. Falando um pouco da nossa substância branca, nós temos 3 funículos muito importantes, que vai ser o funículo posterior, o funículo anterior e também o funículo lateral, porque é a partir daí que a gente vai ter os nossos tratos. Começando pelos nossos tratos descendentes, o que a gente vai falar agora vai ser dos tratos córtico-espinhais. Trato córtico-espinhal, ele vai começar no nosso córtex. A partir daí, ele vai emitir fibras que vão até o nosso bulbo e vão fazer a decussação das pirâmides. Ou seja, as fibras que vão sair, por exemplo, do nosso lado direito vão decussar as pirâmides e vão para o nosso lado esquerdo. Por isso que uma parte do nosso cérebro vai controlar movimentos da parte contralateral do nosso corpo. Depois da decussação das pirâmides, essas informações vão chegar até a nossa medula e vão estar relacionadas com a motricidade voluntária do lado oposto. Ainda na substância branca, nós temos o funículo posterior, só que no funículo posterior nós vamos ter tratos que são ascendentes. No funículo posterior, nós temos fascículos grácil e cuneiforme, que vão estar relacionados à sensibilidade dos nossos membros inferiores e superiores, bem como trato epicrítico e também sensibilidade à vibração. Além disso, vai estar relacionado com a propriocepção, que é que é a pessoa entender o lugar que o corpo dela ocupa no espaço. O fascículo grácil, ele vai penetrar na medula por meio de nervos que saem da nossa coluna torácica, lombar, sacral e coccígea. Ou seja, coincidentemente, né, são esses nervos que vão estar ali inervando os nossos membros inferiores. Essas fibras penetram na medula e ascendem, formando até o núcleo grácil que fica no bulbo. O fascículo cuneiforme, a gente vai ter raízes que vão sair da coluna torácica alta e também da nossa coluna cervical, vão penetrar ali na nossa medula
e vão chegar até o núcleo cuneiforme, que também fica no bulbo. Ou seja, vão estar ali nervando nossos membros superiores e vão estar relacionados com a sensibilidade dos mesmos. Vale ressaltar também que na coluna cervical nós temos tanto fascículo grácil quanto fascículo cuneiforme. Porque o fascículo grácil, que faz a sensibilidade dos nervos inferiores, ele precisa ascender. No que ascende também vai estar passando pela coluna cervical. Ainda nos tratos ascendentes, nós temos os tratos espinotalâmicos, laterais e anteriores. O trato espinotalâmico lateral, ele vai começar na coluna posterior, vai cruzar a comissura branca, vai encontrar um segundo neurônio. Esse segundo neurônio vai levar informações relacionadas à dor e temperatura para o tálamo. Esse segundo neurônio, no que ascende, forma o trato espinotalâmico lateral. Por que lateral? Porque a gente vai ter um neurônio que vai emitir seus axônios para o funículo lateral. No que ascende, recebe o nome de trato espinotalâmico lateral. Se fosse anterior, né, como mostra aí no slide, a gente vai ter um primeiro neurônio que vai emitir axônios para o funículo anterior e vai ascender para o tálamo. No que ascende para o tálamo, ele vai ser chamado de trato espinotalâmico anterior. O anterior, ele vai estar relacionado com o nosso tato protopático. O nosso tato protopático não tem muito significado clínico para o nosso organismo. Então, se houver uma lesão do trato espinotalâmico anterior, o grácil e cuneiforme, eles vão estar compensando, porque o fascículo grácil e cuneiforme, eles vão estar levando o nosso tato epicrítico, que é muito mais importante que o nosso tato protopático. Então, se houver lesão de um, o outro vai compensar. Falando um pouco da clínica, se houver uma lesão da medula, a gente vai ter uma diminuição da força simetricamente. Então, nos dois braços, nas duas pernas, a gente não vai ter rebaixamento do nível de consciência e também a gente não vai ter nistagmo, porque não vai estar a nível do sistema nervoso central. E é isso, obrigada.